Bem-vindos à nossa 7ª aula de Filosofia Política, na qual trataremos de duas tradições basilares do pensamento político. A primeira é a tradição inglesa. Nós podemos dizer que se estabelece a partir do marco histórico do iluminismo escocês. E a outra tradição, a tradição francesa e alemã, que podemos caracterizar também como marco histórico fundamental os dois iluminismos, o francês e o alemão. Temos essas duas tradições que, em certo ponto, se encontram porque estão buscando os mesmos objetos, mas estão com opiniões absolutamente diferentes. O que se discute nesses dois ambientes é sobre a desigualdade social. O que se discute nesses dois ambientes é a respeito da subjetividade, a respeito da questão da importância do pensamento, da importância da construção histórica. No entanto, nessas duas tradições, melhor dizendo, nós temos diferentes formas de encarar as resoluções desses problemas, desses problemas de pensamento. Então nós temos de um lado a tradição inglesa, já vimos aqui dois teóricos, o Thomas Hobbes e o John Locke, que a ideia de construção social, a partir de um ideal de igualdade, por exemplo, é uma visão um pouco mais conservadora. E por que conservadora? Veja que o iluminismo escocês nos impõe que deveremos pensar na apreensão do mundo através dos nossos sentidos. Então, temos aí o empirismo. E então, nós apreendemos o mundo a partir dos sentidos. Estes sentidos, então, são o que nos dão a noção da realidade. Então, o mundo acontece de uma forma independente daquilo que nós produzimos na nossa mente. Ou seja, ele é independente de nós. E como ele acontece de forma independente de nós, ele tem seu próprio fenômeno social, acontece de forma independente, e nós aprendemos simplesmente e aprendemos com ele. Veja que nesta ideia nós precisamos ter um certo respeito à construção da história como ela se dá. Precisamos ter um certo respeito ao que se impõe à nossa vista, ao nosso tato, à nossa experimentação. Precisamos ter um certo cuidado com isso, porque afinal de contas não é à toa que o mundo está constituído ou construído da forma como está. Isso gera um certo espírito conservadorista. Por quê? Porque o certo conservadorismo é entendido nesse sentido como uma prudência para que não tenhamos maiores rupturas e percamos aquilo que aprendemos com essa construção de mundo. Então é curioso, mas nós temos, por exemplo, na Inglaterra, a monarquia ainda presente. Muito embora hoje ela funcione como um sistema parlamentarista, ela não desconsidera a necessidade de ter ainda reis e rainhas como conselheiros, porque durante o tempo há uma longa construção de tradição de que essas famílias são formadas com a capacidade de aconselhar bem, com a capacidade de ter uma visão panorâmica interessante e bem pensada da sociedade. São pessoas cultas, são pessoas capazes, intelectuais, que podem contribuir com o primeiro-ministro e dar bons conselhos ao primeiro-ministro. Temos também a presença da religião. Se você observar o parlamento inglês, você vai ver que tem lá um lugar onde senta a rainha durante a sua visita, e também temos a possibilidade de realização de missas dentro do próprio parlamento inglês. Isso por quê? Porque o elemento religioso não é só compreendido como uma base de sustentação dos preceitos morais, como acontece em Kant, por exemplo. Nem história é compreendida somente como uma dialética, ou seja, uma coisa que precisa de um contraponto, ou seja, um rompimento com o anterior para se construir uma síntese do novo. Há
uma necessidade, então, somente de rupturas do ponto de vista de uma sobreposição, de uma composição de somatória das novas coisas. Então temos o espírito de união com relação ao aspecto anterior histórico com aquilo que se propõe de novo. Então não se rejeita o novo, mas se mantém o antigo, inclusive visualmente caracterizado, para que a sociedade empiricamente também absorva toda a sua história contida na maneira de se exercer o poder, na maneira da historicidade ser apresentada ali. Então a alma, ou seja, a nação, né, a alma do Estado, é expressa ali de forma bastante explícita nesse ambiente. Então o conservadorismo é basicamente a ideia de conservar a história ainda clara na política, no poder, e na forma de demonstrar a sua identidade social, né? Então, assim, parte deste conservadorismo, então, esta filosofia de manter ainda visível a história. Então, nesse sentido, a tradição inglesa caminha com um certo conservadorismo. Por outro lado, algo que parece paradoxal, ela tem na sua constituição de pensamento o liberalismo. E como é que poderia ter uma sociedade conservadora e liberal? Isso parece um paradoxo, né? Esse termo liberal conservative, que é um termo muito inglês. O liberalismo ele surge como uma ideia de liberdades individuais. Então perceba que ele não tem necessariamente nada a ver com a composição do Estado, porque ele é um ideal necessariamente de como o cidadão, ou súdito, ou qualquer pessoa que componha o Estado deve ter como característica. Esse indivíduo ele tem que ser plenamente garantido na sua autonomia, na sua forma de fazer negócio, na sua forma de lidar com sua família. Então, ele pode empreender livremente. E a interferência desse Estado, que pode ter qualquer aparato, né, pode mudar de acordo com o tempo, né, mas desde que seja por somatória, como vimos aqui, ele tem como obrigação garantir a segurança, garantir que as transações feitas por esse indivíduo no ambiente do mercado seja salvaguardada, que esse indivíduo possa empreender livremente, possa ter suas relações comerciais com os outros cidadãos, súditos ou indivíduos, de tal forma que estas pessoas tivessem a liberdade de fazer o seu modo de se relacionar. Então, ninguém tem nada a ver com eu faço negócio, ninguém tem nada a ver com como eu trato a minha família, que tipo de relações eu tenho na minha intimidade. Nada disso diz respeito ao Estado. E necessariamente veja que esse tipo de pensamento leva a uma relativização de determinados conceitos morais. Então, assim, é natural que na minha intimidade, na minha forma de ser e me relacionar, eu me relaciono da forma como eu quero, eu tenho essa liberdade, tenho liberdade de comportamento e tenho liberdade de pensamento também. Esse é um dos fundamentos do liberalismo, a liberdade de expressão. E nós temos aqui uma coisa que parece estranha, né? Esta liberdade que chega a uma plenitude que leva até a relativização dos padrões morais constituídos. Então veja que é um conservadorismo relativo, porque em se tratando da condição íntima, pessoal, da maneira como eu faço as coisas, esta liberdade ela se opera acima até deste conservadorismo. Então, o sistema liberal conservativo ele trabalha com esses dois fundamentos, mas que não são paradoxais, eles se complementam nesse sentido. Bom, essa tradição então é constituída dessa maneira. E obviamente ao longo do tempo vai sofrendo suas revisões.
Então, do que consiste a outra tradição? Ou seja, a tradição que vai caminhando mais para o leste, começa da França, né, que está ao sul da Inglaterra, depois a Alemanha. Então nós temos a Europa Central, na Alemanha, nós temos este tipo de ideia que a ruptura é necessária. Sem que tenhamos rupturas radicais e profundas, não é possível construir uma sociedade plena. E não é possível construir por quê? Porque a sociedade plena está em uma ideia. A sociedade plena não está no que nós podemos construir com aquilo que temos, com a instrumentalidade que temos, o ser humano que temos, a sociedade que temos. Precisamos moldar, pensar em um tipo de ser humano. Precisamos pensar em um tipo de sociedade. E essa sociedade que nós pensamos é a que precisa ser aplicada, porque é no pensamento, é na reflexão que as coisas boas nascem. Isso vem de onde? Basicamente tem a raiz no pensamento platônico, que de forma um pouco primária, nós temos a construção de ideais em todas as coisas. Né? Nós temos, se você pensa no príncipe encantado, né? Na princesa encantada, ou na família perfeita, ou no emprego perfeito, você está pensando de forma platônica, né? Sem demandas chatas, viver uma vida perfeitamente encaixada, sem que você esteja em relações conflituosas de nenhuma maneira. Por quê? Porque você se tornando a pessoa ideal, você vivendo em uma sociedade ideal, vai dar tudo certo. Então, assim, mas essa ideia, esse pensamento platônico, ele rebate nessa tradição francesa e alemã sob o ponto de vista de que você tem um acento na subjetividade, e esse acento na subjetividade, que é diferente do ideal de liberdade, do liberalismo, né, com liberdade de expressão, como vimos aqui, outras coisas, ele se dá a partir do encontro com esse indivíduo. Quando você entende quem é esse indivíduo ideal, quando você entende o que é essa sociedade ideal. Então nós temos uma necessidade de ruptura muito grande, a semelhança do que nós tínhamos nas antigas civilizações, em que você soterrava uma determinada cultura, literalmente, para construir uma nova cidade, quando você conquistava um lugar. Da mesma forma, nós temos, então, uma ideia de que para construir o novo é necessário destruir o velho, desconstruir o velho. Então a tradição que parte da França, né, com o marco da Revolução Francesa, e na Alemanha, nós temos como aparato, inclusive, dessa Revolução Francesa, algo que é bastante simbólico, que é a guilhotina. O que é a guilhotina? Veja que a guilhotina tem um sentido simbólico muito interessante. Ela está ali para cortar a cabeça. E cortar a cabeça é uma ruptura de morte entre aquilo que era o pensamento antigo para o pensamento novo. O pensamento dos antigos poderosos, tiranos, os absolutistas, é trocado agora pelo pensamento de um grupo do povo, de pessoas que representam, pela experiência que viveram enquanto uma sociedade oprimida, agora uma nova ordem. Essa nova ordem é construída a partir da ideia de que é o povo que tem que construir este lugar de soberania. Não existe mais um soberano, mas o povo é o soberano. Não existe mais um Leviatã que vai garantir a segurança das relações. Existe, na verdade, o povo lá no poder, mudando a sua forma de fazer relação a partir do espaço que ganha, inclusive no poder. Ou seja, uma igualdade pela distribuição. Não é uma igualdade pelas oportunidades, mas é uma igualdade pelo posicionamento. Então não temos as pessoas que têm oportunidades idênticas, mas se mantém uma estrutura de poder ali, com aqueles mesmos que controlam de forma, vamos dizer assim, permanente, se
digamos assim, alternando ao longo do tempo por pessoas de diferentes consciências, de diferentes mentalidades, mas agora o povo é que vai fazer a sua maneira e ocupando os espaços de poder. Então nós temos, neste momento, o Estado se constituindo também como um lugar inclusivo. Então um ideal de igualdade distributivo. Esta tradição trabalha desta maneira. Então nós temos um ideal que trabalha com a necessidade da ruptura e que carrega um certo ressentimento. Porque é natural que, se eu quero romper com alguma coisa, eu não goste do anterior. Ou acho que nada do anterior é necessário. Mas essa ideia, então, ela carrega uma ideia de ruptura e uma ideia de justiça estabelecida pelo estabelecimento de uma igualdade, não de oportunidades, mas uma igualdade na distribuição do poder e na distribuição também da renda. Então compreendemos que são conteúdos antagônicos que trabalham os mesmos preceitos. Preceito de igualdade, preceito de liberdade. Qual seria a liberdade, então, na tradição francesa e alemã? Seria a liberdade de pensar, seria a liberdade subjetiva de pensar em um mundo que podemos constituir como um mundo ideal. Seria a liberdade de expressar esse pensamento também. Seria a liberdade de compartilhar esse pensamento e construir uma sociedade com base nisso. Então, assim, o sentido de liberdade, ele muda porque a ambiência onde essa liberdade acontece é diferente. Mas o ideal de igualdade, ele é absolutamente diferenciado na maneira como esta igualdade funciona nas tradições. No entanto, ambas as tradições estão trabalhando as mesmas coisas. Igualdade, liberdade. E no final das contas, como a tradição francesa, que inaugura o que chamamos de tradição de esquerda, exatamente porque estava à esquerda do rio Sena, o grupo de revolucionários, então nós temos aí uma ideia necessariamente carregada deste ressentimento, coisa que não carrega esta tradição conservadora. Um ressentimento que vai permeando a série de pensamentos posteriores que precisam necessariamente romper com o status quo. Então temos na tradição da esquerda esta expressão de romper com o status quo. Nada mais é do que a ruptura e o ressentimento expressos ao mesmo momento. Né? Entenda-se isso do ponto de vista frio, filosófico, lógico, porque nós falamos de um ressentimento não com base neste sentimento, né, nesta coisa romântica. Nós estamos trabalhando ressentimento no sentido da reatividade. Né? Então é um espírito reativo que gera, obviamente, uma perspectiva revolucionária. Então, temos isso como elementos basilares. Hoje a discussão ela se estabelece de forma muito mais complexa, muito mais aprofundada, porque temos, por exemplo, políticas de esquerda como distribuição de renda que aquecem o mercado. E temos o fato de que uma sociedade de mercado, que funciona com uma certa liberdade entre os países, num esquema globalizado, é que produz riqueza. Então, assim, a questão do que produziria a riqueza, que seria o material de trabalho, de onde vêm os pensamentos de esquerda, ao mesmo tempo, né, a ideia de que distribuição de renda seria a falência do Estado, são coisas que ganham uma relativização, né, de pensamento muito grande. Nós temos, então, a possibilidade de uma mescla entre esses pensamentos, não um Estado mínimo, que não controla absolutamente nada, do liberalismo que trabalha com a ideia de governança sem governo, uma ideia de que é possível termos um sistema de poder sem poderosos, da mesma maneira que do lado de cá nós temos uma ideologia baseada em um Estado grande, inchado, que trabalha um pouco como uma mãe, que inclui todas as pessoas e que incha o funcionalismo público, porque está estabelecendo a igualdade dentro do próprio Estado.
Então, nós temos esse sistema radicalizado, esse sistema aqui radicalizado como coisas hoje impensadas. Pensamos em um Estado necessário, talvez, né? Que não se infle tanto, produzindo igualdade nele mesmo, mas também não se seque tanto, deixando ao bel prazer das pessoas que, por exemplo, cuidem da saúde, da educação, da própria segurança por conta própria. Então nós temos hoje um pensamento um pouco mais mesclado, um pouco mais sofisticado a esse respeito. Mas as bases fundamentais daquilo que chamamos de esquerda e direita, e não extremadas necessariamente, são essas.